Boa tarde, professora de Química e Biologia. Hoje eu vim apresentar meu trabalho sobre a glicose. A glicose apresenta na sua forma molecular o C2H12O6 e também apresenta suas cadeias abertas e fechadas. A glicose é um carboidrato monossacarídeo. Basicamente, no nosso dia a dia, ela é o açúcar. O que ela pode fazer para nós é dar energia ao nosso organismo e ao nosso corpo. E também, se a gente consumir o açúcar, que no caso é a glicose, em excesso, ela pode trazer doenças a nós, como a diabetes e a obesidade. A diabetes ocorre como o excesso de açúcar no nosso sangue pode danificar nosso pâncreas, assim não produzindo a insulina correta para combater a glicose, isso trazendo a diabetes de vários tipos, tipo 1, tipo 2, até a pior que tem. E também a obesidade é o seguinte, como a diabetes danificou o nosso pâncreas, não faz tanta insulina, o açúcar vai ficar rodando no nosso sangue, vai ficar rodando até ele virar gordura e se espalhar no nosso corpo, trazendo obesidade. E é isso que eu tenho a passar, tchau, tchau. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre a adrenalina. Essa é a fórmula molecular e essa é a fórmula estrutural. Esses são os grupos funcionais. Aplicação no dia a dia. Normalmente, a adrenalina é liberada na corrente sanguínea em situação de estresse ou excitação. A adrenalina também é usada no tratamento de vários problemas de saúde. É encontrada também em anestesias e remédios para dor. A adrenalina aparece em alguma dessas situações: em medo de algo, na prática de esporte, antes de momentos importantes, em momentos de fortes emoções ou quando há diminuição do açúcar no sangue. A adrenalina ou epinefrina, ela pertence ao grupo das catecolaminas, é um hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, pode atuar também como neurotransmissor. Em condições normais, sua concentração no sangue é muito pequena. O composto que eu peguei é a glutamina. Ela é um aminoácido muito abundante no corpo humano. Trata-se de uma das moléculas que forma a proteína necessária para nutrir e reparar tecidos diversos, mas também realiza outras funções no organismo. Ela promove o transporte de amônia e nitrogênio entre os tecidos, mantém o equilíbrio entre ácido/base, além de contribuir para a absorção dos nutrientes e servir como fonte energética para as células do sistema imune presentes no intestino se multiplicarem. A forma molecular desse composto é C5H10N2O3. Possui como os grupos funcionais duas ligações simples com nitrogênio, duas ligações duplas com oxigênio e apenas uma ligação simples com a hidroxila. A glutamina é muito procurado por aqueles que fazem exercícios físicos, porém não é comprovado que ela realmente potencializa o rendimento físico. Oi gente, estou aqui para apresentar meu trabalho de Biologia e Química, que é uma atividade interdisciplinar que eu escolhi a molécula de glicose, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês, e é isso. Bom gente, essa aqui é a molécula, tá bom? As balas de goma estão meio rachadas, mas é porque eu fiz ontem à tarde, então eu tô gravando esse vídeo no outro dia de manhã.
bem provável que não tenha dado muito certo ter deixado ela assim. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, a glicose, ela possui a fórmula molecular é C6H12O6. Então aqui, cada laranja é os carbonos, são 6. Cada verde são os oxigênios, também são 6. E cada vermelho que tem aqui são os hidrogênios, no caso 12, tá bom? A glicose, ela é um carboidrato monossacarídeo, tá bom? Na classificação biológica dela. Tem aqui alguns dados que dizem que a massa molar dela é 180,156 gramas por mol. O ponto de fusão é 146 graus Celsius, tá bom? A glicose, ela é a principal fonte de energia, tanto pra gente, os humanos, quanto para as plantas. Ela é o principal produto que ocorre da... Ai meu Deus, como é que é o nome? Da fotossíntese das plantas. E um caso que ocorre muito decorrente assim no dia a dia é as pessoas que têm diabetes. Por quê? Porque as pessoas que têm diabetes, elas têm uma captação de glicose diferente, é desregulada. Ou seja, o pâncreas é o responsável pela produção de insulina. Produção de insulina. A insulina é responsável pela entrada de glicose nas células. Então, se o pâncreas não funciona direito, não produz a quantidade correta de insulina, vai acabar que as células vão ingerir, vão receber uma quantidade de glicose diferente da que ela é programada para receber. Ou seja, pode ser que ela receba mais, pode ser que ela receba de menos. E aí a pessoa vai desenvolver diabetes. Então, como é um carboidrato, as pessoas que têm diabetes, elas costumam comer pão, cuca, bolo, todas essas coisas que vai farinha de trigo, que tem carboidrato, que é a principal classificação da glicose. Então, é isso. Sobre os grupos funcionais de química que tem aqui, bom, a gente pode ver aqui, ó. A molécula tá meio torta, né? Mas vocês me desculpam. Aqui, ó, a gente tem um grupo funcional aldeído, que é o oxigênio com ligação dupla no carbono, no final do composto. Na verdade, no começo, né? Porque aqui começa a contagem o carbono 1 é esse, tá bom? E a gente tem muitos grupos de álcool, que é o OH ligado ao carbono. Aqui, lá tem outro, lá tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Uma visão melhor da molécula para vocês, ó. Vários ângulos, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou comer minha molécula. Ingerir muita glicose depois desse vídeo, tá bom? E é isso. Muito obrigado. A dopamina é um importante neurotransmissor e atua no sistema nervoso central dos mamíferos. Ela funciona como um mensageiro químico, levando a informação de um neurônio para uma célula receptora. Vale destacar que a dopamina só foi assim considerada a partir da década de 1950. A dopamina faz parte da família das catecolaminas. Ela é sintetizada no citoplasma dos chamados neurônios dopaminergéticos a partir de um aminoácido, a tirosina. Ela é liberada por meio de vesículas que se fundem à membrana plasmática da célula e liberam um neurotransmissor para fora. Sabe-se que esse neurotransmissor está envolvido com processos como controle motor, cognição, compensação, prazer, humor e algumas funções endócrinas, além de ser precursora de outros neurotransmissores, a norepinefrina e a adrenalina. Estudos recentes também revelaram que essa substância possui um papel no que diz a respeito a problemas como esquizofrenia e a doença de Parkinson.
Uma das explicações para a ocorrência da esquizofrenia são alterações nas rotas neuronais que usam dopamina como neurotransmissor. Esse transtorno é provavelmente decorrente de níveis elevados ou então desregulados de dopamina no cérebro. Diante disso, o tratamento para esquizofrenia inclui fármacos que bloqueiam os receptores de dopamina. A doença de Parkinson está relacionada com a perda progressiva dos neurônios que produzem a dopamina. Essa doença afeta o sistema motor, provocando, entre outros sintomas, como tremores musculares, lentidão anormal dos movimentos, rigidez e alteração no equilíbrio, que podem predispor o indivíduo a quedas. Essa doença é progressiva e afeta pessoas com idade mais avançada. O Parkinson causa a morte dos neurônios no mesencéfalo, os quais são responsáveis pela liberação de dopamina. Essa doença está relacionada diretamente, portanto, com esse importante neurotransmissor. Atualmente, os tratamentos de Parkinson visam a remediar os sintomas, ou seja, não são capazes de curar o paciente e baseiam-se no restabelecimento das quantidades adequadas de dopamina no cérebro. A frutose é considerada um monossacarídeo, por não sofrer hidrólise e por conter um único grupo funcional, a acetona. Sua forma estrutural é semelhante à da glicose, porém a diferença está no fato de que a glicose possui o grupo aldeído e a frutose o grupo cetona. Aqui está o meu trabalho, a fórmula da testosterona. Eu fiz com coisas que eu já tinha em casa mesmo, para facilitar. A fórmula molecular está aqui na tela. Então, aplicações do dia a dia é mais para suplementação. O uso de suplementos de testosterona é habitualmente utilizado por homens que apresentam algum grau de hipogonadismo ou que queiram aumentar sua performance atlética, seja para obter melhores resultados esportivos ou simplesmente para facilitar o ganho de massa muscular. Seu grupo funcional é álcool e cetona, e também ações no organismo humano. A testosterona é um hormônio sexual masculino. No homem, sua produção é feita majoritariamente pelos testículos, enquanto nas mulheres, pequenas quantidades são produzidas pelos ovários e pela glândula suprarrenal. Então é isso, professora. Esse é o meu trabalho. Oi, profs! Hoje eu vou falar da adrenalina. E essa é a minha maquete. Bom, então, eu vou começar falando. A fórmula molecular dela é C9H13NO3. A fórmula estrutural é essa aqui. E os grupos funcionais dela é um grupo misto. Ela tem 3 funções. É o fenol, o álcool e a amina. Bom, aqui na maquete eu fiz não liga para minhas unhas. Eu fiz um esqueminha. A vermelha é nitrogênio, a verde oxigênio, a preta carbono e a amarela hidrogênio. Olha. Então, as aplicações no dia a dia ocorrem dentro do nosso organismo. Por quê? Porque a adrenalina, ela é uma reação do nosso corpo e também pode ser usada como medicamento. Então, mas no dia a dia nós temos reações que são causadas pela adrenalina, como quando estamos estressados, quando temos medo de algo, quando estamos praticando esportes e também quando ocorre a diminuição de açúcar no sangue. Então, todas essas coisas são causadas pela adrenalina
E a classe bioquímica dela é aminoácido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei tudo o que foi pedido, eu acredito. Eu fiz com muito carinho, fiz com goma, olha. Essa é de abacaxi, essa é de limão, essa é de amora rosa. E eu usei essas. E agora eu vou tirar os palitinhos, depois que eu tirar uma fotinha. E vou comer, né, gente? Porque, nossa, essa daqui é minha preferida, é muito gostosa. Mas eu fiz assim, usei os palitinhos assim, ó, como vocês estão vendo. Em algumas eu fixei o palito assim, no meio, mas não fiz em todas. E aqui eu fiz a ligação dupla. E é isso. O colesterol é um lipídio que exerce muitas funções essenciais. É absorvido de alimentos como leite e gordura animal. É também sintetizado pelo fígado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares tiram a vida de 17,7 milhões de pessoas todos os anos, o que equivale a 31% de todas as mortes no mundo. Pode ser que você não conheça as funções exercidas pelo colesterol no organismo, que é a matéria-prima para a formação de vários hormônios, atua na formação de sais biliares e vitamina D, além de ser constituinte das membranas celulares. A glicose é um monossacarídeo de grande importância biológica, pois as células a usam como fonte de energia. É um cristal sólido de sabor adocicado, de fórmula molecular C6H12O6, encontrado na natureza na forma livre ou combinada. Juntamente com a frutose, é o carboidrato fundamental na formação do disacarídeo sacarose. A molécula de glicose pode existir em forma de cadeia aberta ou cíclica, sendo que tais formas permanecem em equilíbrio. Na glicose, há várias hidroxilas ligadas a carbonos saturados, o que remete à função dos alcoóis. Porém, como são vários, temos um poliol. Além disso, há um carbono realizando uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o hidrogênio, o que corresponde à função dos aldeídos. A hiperglicemia significa elevado nível de glicose no sangue. O que torna a hiperglicemia perigosa é que ela pode estar associada ao diabetes tipo 2, uma doença que se caracteriza pelos elevados níveis de glicose no sangue. As principais fontes de glicose são frutas, milho doce, xarope de milho, arroz, batata e mandioca. Eu escolhi a sacarose, né? Então, ela é um disacarídeo que tem a fórmula molecular de C12H22O11. Nas fotos que eu mandei, as bolinhas brancas representam os carbonos, as vermelhas representam o oxigênio e as balas são os hidrogênios. Ela tem a função no nosso organismo de dar energia, já que ela é um açúcar. Como a gente encontra isso no dia a dia? A gente encontra, por exemplo, na bala que a gente come, no bombom, aquele doce que a gente sente é a sacarose. Olá, professora Paula, professora Rosilda. Eu sou a Meline Marquite, do 3º ano B, e eu vim apresentar o meu aminoácido glutamina, que foi o que eu escolhi lá na planilha. O meu papagaio tá gritando aqui, mas eu não tenho outro lugar pra gravar, então vocês vão ter que escutar ele um pouquinho. A glutamina é o aminoácido livre, mais abundante no plasma e no tecido muscular. É um aminoácido não essencial também. É muito eficiente no combate à síndrome do overtreino, normalmente presente nos
nos atletas submetidos a grande esforço físico, né, como os atletas de CrossFit, por exemplo, sendo o músculo um grande armazenador de glutamina, a sua ingestão é importante para esses atletas que trabalham com muito esforço físico. E também um excelente anticatabólico. Aqui a fórmula estrutural dele é composta por 5 carbonos, 10 hidrogênios, 2 nitrogênios e 3 oxigênios. Eu fiz aqui a fórmula bonitinha de gominha. O vermelho é o oxigênio, o verde é o carbono, o amarelinho é o hidrogênio, escrevi erradinho aqui, e o laranja é o nitrogênio. Essa foi a fórmula que eu consegui fazer, minha irmã veio me ajudar. Mas foi isso. Beijo. No meu trabalho de bioquímica, o meu tema eu vou abordar é a glicose, mas primeiramente eu vou dar uma explicaçãozinha na minha maquete em cima que eu coloquei carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono, ele apresenta a balinha de goma vermelha, e o hidrogênio a verde e o oxigênio a laranja. Agora eu vou abordar o tema que é a glicose. A glicose é um monossacarídeo de grande importância biológica, pois as células a usam como fonte de energia. É um cristal sólido de sabor adocicado de fórmula molecular C6H12O6. A glicose contém 6 átomos de carbono e é um grupo aldeído e é consequentemente referida como uma aldoexose. A molécula de glicose se apresenta na forma de cadeia aberta, linear ou cadeia fechada cíclica. A classe bioquímica pertence aos monossacarídeos, que é formada por carboidratos. Estão representados nos grupos funcionais presentes nessa molécula, são ácido carboxílico, poliol e aldeído. A glicose ela é obtida por meio da alimentação e sua quantidade em nosso sangue, glicemia, é regulada pela ação de 2 hormônios, que agem de maneira contrária, a insulina e o glucagon. O transporte da glicose ocorre por meio da difusão facilitada, processo no qual proteínas transportadoras são utilizadas. As proteínas transportadoras de glicose são conhecidas como glúteos e elas garantem que o transporte de uma área com maior concentração de glicose para uma com menor concentração. Vale salientar, no entanto, que algumas células o transporte de glicose ela pode ocorrer acoplado ao íon sódio, sendo isso o caso das células epiteliais do intestino delgado. A velocidade do transporte de glicose aumenta consideravelmente devido à ação da insulina. Entretanto, no caso do transporte juntamente ao íon sódio, o transporte ocorre de maneira independente da ação da insulina. Como eu tinha dito antes, a glicose é um carboidrato que apresenta a função para fornecer energia aos organismos vivos. Um dos processos de obtenção de energia realizado pela maioria dos seres vivos é a respiração celular. As células conseguem obter essa energia com base em uma série de reações que levam à degradação da glicose. Os disacarídeos são formados por 2 monossacarídeos unidos, sendo esse o caso da maltose, formada por 2 moléculas de glicose, e da sacarose, formada por glicose e frutose. A insulina é um hormônio responsável por garantir que a glicose presente no sangue entre nas células, promovendo desse modo a redução de glicose no sangue. O glucagon apresenta, no entanto, uma ação contrária e faz com que a reserva de glicose seja quebrada, glicogênio, e os seus níveis de sangue aumentem. Por meio da produção de hormônio denominado insulina, que é responsável por facilitar a entrada da glicose em tecido do corpo, esse caso constitui uma hiperglicemia e é dito que a pessoa tem uma doença conhecida como diabetes. Dos níveis de glicose no sangue, esse hormônio
atua facilitando a observação da glicose pelas células do músculo esquelético, do fígado e do tecido adiposo. Nesses tecidos, a insulina ainda promove a união de moléculas de glicose para a formação de glicogênio, constituindo uma reserva energética. Já o glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas e realiza o processo inverso, a insulina, aumentando os níveis de glicose no sangue. Isso ocorre pela estimulação da quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Nesse processo, moléculas de glicose são degradadas em uma reação química que resulta em gás carbônico, CO2 e água H2O, com liberação de energia, que será armazenada por moléculas chamadas de ATP, adenosina trisulfato, para ser posteriormente utilizada. A testosterona é um composto bioquímico que pertence à classe bioquímica dos hormônios e é composta por 19 carbonos, 28 hidrogênios e 2 oxigênios, e possui em sua composição 2 grupos funcionais, sendo eles um álcool e uma acetona. A testosterona é o principal hormônio masculino, sendo responsável por características como crescimento de barba, engrossamento da voz e estimular a produção de espermatozoides. A testosterona também está presente nas mulheres, mas em bem menor quantidade. Sua aplicação no dia a dia é relacionada a atletas que competem no fisiculturismo. Porém, a aplicação dela sintética é muito mal vista pela sociedade, visto que quando começaram a produzir ela sinteticamente para aplicar diretamente na corrente sanguínea, muita gente aplicou de forma errada e acabou pagando muito caro por isso, tendo consequências como impotência sexual e muitos problemas relacionados ao músculo e chegando às vezes até a morte. Bem, a testosterona é um componente bioquímico pertencente à classe dos hormônios, tendo em sua composição 28 hidrogênios, 19 carbonos e 2 oxigênios. Possui 2 grupos funcionais, sendo eles o álcool e a acetona. No corpo humano, esse hormônio é responsável pelo crescimento capilar na parte do rosto, como a barba, no crescimento da massa muscular e também no engrossamento da voz. Isso nos homens. Nas mulheres também tem testosterona, mas em pequena quantidade. No uso do dia a dia, a testosterona é usada em reposicionamento hormonal em pessoas com mais de 60 anos, sendo do sexo masculino. E também a testosterona é usada para desempenho atlético nos atletas do fisiculturismo. Mas, conforme os anos veio passando, ela foi sendo criada sinteticamente, o uso dela foi sendo usado sem prescrição médica, assim criando aquele mito que quem usa bomba, sendo testosterona, é broxa. Pois quando se usa testosterona sem prescrição médica, o seu corpo acostuma com a testosterona sendo aplicada e faz com que as suas glândulas hormonais que produzem a testosterona parem de produzir. Assim, quando a pessoa para de tomar testosterona, ela simplesmente não tem mais como produzir, porque o seu corpo está acostumado a receber aquela quantia de testosterona, assim tendo impotência sexual.